Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os cuidados de enfermagem na unidade de cuidados críticos e na unidade de terapia intensiva. Sobre o contexto histórico, o desenvolvimento das unidades de terapia intensiva surgiu com a necessidade de cuidados ao paciente durante o pós-operatório e no Brasil a implantação das UTIs teve início na década de 70, então é uma ala hospitalar muito recente para o aparato tecnológico que tem hoje. Então, é uma área muito recente. 1970 foi a implantação da unidade de terapia intensiva no Brasil. Sobre a planta física, a UTI, assim como o bloco cirúrgico, ela tem uma necessidade de uma estratégia visando a melhor acessibilidade, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Sobre a localização, ela tem que ser no acesso controlado, sem trânsito para outros departamentos, principalmente distante de setores da infectologia, próximo de elevador, de serviços de emergência, do centro cirúrgico, da unidade de recuperação pós-anestésica, de unidades intermediárias de terapia e serviço de laboratório e radiologia. Então, tem que ser uma área muito bem estudada para que ela fique próximo dessas localizações. No que se trata ao número de leitos, a questão de leitos depende muito da população de doentes, das quantidades de cirurgias realizadas naquele hospital, no grau de compromisso com cuidados intensivos pela administração hospitalar, pelos médicos e enfermeiros e dos recursos financeiros da instituição e, em relação de números, a capacidade de um hospital deve destinar pelo menos, no mínimo, 6% dos leitos para a UTI. Ou seja, se um hospital ele tem 100 leitos ou mais no geral, eles devem ter no mínimo 6 leitos para a UTI. O ideal seria ter de 8 a 12 leitos pelo menos. Mas por lei, 6% é o mínimo de leitos que se deve ter em um hospital que ofereça o serviço de UTI. Sobre a área de pacientes, os pacientes eles devem ficar localizados onde a visualização seja possível durante todo o tempo, porque é uma área de vigilância contínua, 24 horas. Os pisos devem ser de material que absorva os ruídos acústicos, principalmente questões dos carrinhos que vão passando de alimentação, de higiene, carrinho de parada. Alguns tipos de calçado com sola que façam barulho, salto alto, então tudo isso tem que ter acústica, porque alguns tipos de doença, a exemplo do tétano, que é um possível candidato a uma UTI, os espasmos eles são ativados principalmente através de estímulos visuais, luminosos e de ruídos auditivos. O que vocês estão vendo aí nessa imagem, vocês podem perceber que os leitos dos pacientes, eles não são separados por paredes de gesso ou de concreto, são box, cortinas, são separados por cortina. Por quê? Porque os profissionais que estão naquela área, eles têm que ter um acesso geral a todos os pacientes que estão ali internados, todos, de um modo geral. Sobre a questão do posto de enfermagem. O posto de enfermagem é aquele local que a gente está acostumado a sentar para fazer a evolução, preparar as medicações e diferente de todas as outras unidades onde o posto de enfermagem é separado dos leitos, na UTI o posto de enfermagem é dentro mesmo, em contato visual direto com todos os leitos. Ele tem que ter dimensão mínima de 8 metros quadrados, centralizado para um mínimo de 12 leitos, e a área da medicação deve ter um mínimo de 8 metros quadrados também, anexa ao posto de enfermagem, ao posto da equipe médica e de saúde. Então, como vocês podem ver aí na foto, não tem paredes, não tem nenhuma proteção assim de grade, de vidro, de parede, de nada.
ou seja, fica com contato direto. Ali atrás vocês podem ver os leitos e aqui mais na frente da imagem, acesso aos computadores, tem carrinho de parada aí dentro do posto e ao lado a área anexa ao posto para preparação de toda a medicação. Sobre a sala de materiais limpos e sujos, as salas são separadas uma da outra. A sala de material sujo, que a gente chama de expurgo, ela deve estar fora de circulação da unidade, o que também é diferente das outras alas, onde o expurgo ele fica dentro da unidade. É um quartinho, tem uma porta, uma placa na frente com o nome expurgo, que vocês vão ver quando estiverem no estágio, e que é totalmente diferente da UTI, onde o expurgo ele tem que ficar fora de circulação da unidade. Sobre o banheiro dos pacientes, ele é localizado na área de internação do paciente ou em um anexo ao quarto. Não pode ser fora, não pode ter circulação fora da UTI, então tudo é lá dentro. A questão da monitorização do paciente. Diferente das outras alas, onde tem-se uma sala para estabilização, onde todos esses aparelhos ficam em um único local, se precisar leva até o leito do paciente ou leva o paciente até a sala de estabilização. Na UTI, essa monitorização é à beira do leito, ou seja, cada paciente vai ter o seu kit de monitorização à beira do leito exclusivo só para ele. Para que serve essa monitorização à beira do leito? Permitir fácil visualização tanto do paciente como dos sinais, e cada módulo terá as seguintes capacidades, ou seja, cada box dessas imagens aqui, como vocês podem ver, todos os boxes eles estão equipados com kits de equipamentos individuais. Então, cada leito vai ter o seu kit de equipamentos. Vai conter aí eletrocardiograma, né, para analisar a indicação de um ou mais sinais de eletrocardiógrafos. Geralmente, alguns desfibriladores eles já vêm com a função de eletrocardiograma. Alguns monitores cardíacos também. Alguns tipos de desfibrilador ele tem a função de desfibrilador manual, o desfibrilador externo automático, que é o DEA, a monitorização e ainda eles fazem eletrocardiograma. Mas geralmente esses que são multiparâmetros, múltiplas funções, eles estão lá na sala de estabilização, onde só tem um ou dois no máximo por sala. Geralmente os da UTI eles são um para cada coisa mesmo. Monitorização das pressões hemodinâmicas, né, que deve ser capaz de apresentar 2 ou mais pressões de PVC, que é pressão venosa central, pressão arterial média e pressão intracraniana no formato analógico, com valores máximos, médios e mínimos, para não ser confundido. Monitor de oxigênio, que pode ser de pulso ou transcutâneo. Geralmente o de pulso está anexado ao monitor cardíaco, tem uma extensão para a oximetria de pulso. E os parâmetros fisiológicos como temperatura, função respiratória, análise de segmento ST, do complexo QRS, da frequência cardíaca, saturação venosa ou mista de oxigênio, eletroencefalograma contínuo. Então, geralmente, nesse monitor simples, a gente pode ter aí frequência cardíaca, a gente pode ter uma média da frequência respiratória, a pressão arterial e a saturação de oxigênio, além do traçado cardíaco para ver como é que está ali a atividade elétrica do coração. Tudo isso apenas nesse monitor. Para verificar a pressão nesse monitor, vocês vão ter aula prática ainda, visita técnica, e vocês vão aprender a manusear esse monitor cardíaco para quando precisar vocês mesmos instalar nos pacientes. Sobre os equipamentos e acessórios, a gente pode ver aqui mais de perto. A gente vai ter aí monitores, que está bem acima ali, né, no suportezinho. Esse monitor, se vocês veem aí, ele tem a braçadeira para verificar a pressão.
Tem aí os eletrodos para monitorização hemodinâmica cardíaca. Vai ter um fiozinho para temperatura, um para oximetria de pulso, a braçadeira para pressão arterial e os eletrodos para o tórax. Então, quando você instala tudo direitinho, ele vai dar a frequência cardíaca, frequência respiratória, o traçado cardíaco, a atividade elétrica do coração e ainda a oximetria de pulso e pressão arterial em uma única tela. O respirador, que é essa máquina que está à esquerda, com o nome em espera. Esse é o respirador artificial, respirador mecânico. Está pronto para uso, ou seja, já está ligado, ajustado, está em modo de espera, que assim que precisar ele já está pronto, só conectar no tubo. Aparelho de recuperação cardiorrespiratória, ou seja, desfibrilador. Temos também as bombas de infusão contínua, que são as BICs, que são essas maquininhas que estão ali no suporte de soro. Então, essas bombas elas vão servir para calcular sozinhas e controlar o gotejamento das medicações. As camas com ajuste de posição, muito importante na questão da UTI, todas as camas têm que estar assim. Fluxômetros ali na parede, ali na rede de ar, onde tem oxigênio e ar comprimido e o vácuo. E o negatoscópio, que não dá para ver na imagem, mas é aquela maquinazinha que fica na parede, onde a equipe coloca as lâminas de raio-x e é possível ver, através da luminosidade do negatoscópio, se há alguma alteração no raio-x. Esse daqui é o carrinho de emergência, quando vocês virem a sigla CE, em relação ao UTI é o carrinho de emergência, o famoso carrinho de parada, obrigatoriamente na UTI e em alguns setores do hospital também. Vocês podem perceber que ele tem 4 gavetas, né? Essa primeira imagem da esquerda, vocês podem ver que tem uma placa do lado. Essa placa ela serve para a hora da RCP. Quando vocês forem ter a prática de primeiros socorros, vocês vão ver que a gente não pode, até na teoria também vocês já viram, que a gente não pode fazer a reanimação cardiorrespiratória se a base onde o paciente estiver, ela for flexível, ou seja, num colchão, num sofá. É necessário uma placa rígida no tórax do paciente, para que essas compressões elas sejam eficazes. Então, no carrinho de parada, ao lado dele já tem essa placa para você acoplar nas costas do paciente e fazer uma reanimação cardíaca eficaz. Tem aí também um suporte de soro, como vocês podem perceber. Esse apoiozinho para colocar o desfibrilador. Alguns têm o suporte de oxigênio do lado, como vocês podem ver. E percebam que o carrinho da imagem da direita, ele está com lacre, esse lacre azul. É importante que esse carrinho ele esteja lacrado. Ao final, você usou, confere tudo que foi usado, repõe tudo que foi usado e lacra novamente, para a próxima equipe que for usar ter a certeza que todos os materiais estão ali. Então, carrinho de emergência ou o famoso carrinho de parada, o que é? É uma estrutura móvel, ou seja, um armário hospitalar móvel, com rodinhas, compostos por gavetas providas de materiais, medicamentos, equipamentos necessários e indispensáveis para o atendimento do paciente em situações de urgência e emergência, socorro imediato e principalmente em casos de reanimação cardiorrespiratória. Por isso que é chamado de carrinho de parada. E os cuidados com o carrinho de parada. Quais são os principais cuidados? Mantê-lo sempre organizado de maneira ordenada. Se possível, os medicamentos em ordem alfabética, para facilitar. Reposto, ou seja, usou, repõe e lacra. E a equipe deve estar familiarizada, ou seja, todos os membros da equipe devem ter conhecimento
de todos os materiais que tem ali no carrinho de parada, para na hora que precisar ninguém estar perdido, perdendo tempo valioso na parada, procurando uma medicação por não estar familiarizado e não saber onde estão as coisas. Acesso de material. Excesso de material que dificulte a localização deve ser retirado. Tem um checklist para esse carrinho de parada que vai ter a quantidade de medicação e de material necessária para você lacrar o carrinho. Então, essa quantidade, esse número, ele deve ser seguido. Porque tanto a falta de medicamento prejudica, quanto também o excesso de medicamento e material vai prejudicar na hora da identificação e da retirada. Ao lado do carrinho deve estar a tábua de reanimação, que é aquela placa que eu mostrei para vocês. Gavetas com chaves são contraindicadas no carrinho, com exceção do local que fica guardado os psicotrópicos, porque daí tem que ter um cuidado com essas medicações, porque tem um potencial para viciar. O local onde fica o carrinho deve ser de fácil acesso, sem obstáculos no caminho para sua locomoção, ou seja, 3, 4 degraus que pode acontecer. Então, não pode acontecer de ter obstáculos na frente do carrinho. Ele tem que estar em fácil acesso e sem obstáculos. Deve ser revisado por enfermeiros diariamente e após cada utilização. Toda a equipe de enfermagem e a equipe médica deve ter conhecimento de cada material que está armazenado ali e em quais gavetas está cada material. Os medicamentos e materiais com prazo de validade a vencer até 3 meses deverão ser substituídos. Aí vocês podem até se perguntar, mas como assim? Vai tirar os medicamentos que ainda vai vencer daqui a 3 meses e vai desprezar esses medicamentos? Não. Geralmente a gente faz uma permuta com os setores que mais utilizam esses medicamentos. Por exemplo, o PA, né? A sala vermelha, a unidade de emergência, que são os que mais usam esses medicamentos de urgência e emergência. Então, faz uma permuta. Pega esses medicamentos que estão com validade próxima do vencimento, 3 meses, que é mais provável que se use em 1 ou 2 semanas no máximo na sala vermelha, e peguem medicações com prazo de validade maior para abastecer o carrinho de parada. Disposição das gavetas, isso aqui é muito importante, lembrando que ele vai ter 4 gavetas e se vocês verem essa imagem da direita, tem uma lista em cada gaveta com o que tem ali dentro, para você não estar perdendo tempo abrindo gaveta errada. Primeira gaveta, o que vai ter na primeira gaveta? Todos os materiais. Primeiro vamos começar aqui na parte de cima, né? Na parte de cima a gente vai ter desfibrilador, na lateral a placa, a tábua de RCP, vai ter oxigênio, fluxômetro, vai ter aí um aspirador também. E vamos para as gavetas. Primeira gaveta, todos os medicamentos de urgência e emergência, ou seja, adrenalina, atropina, amiodarona, que devem ser organizados de preferência em ordem alfabética e junto dos seus diluentes. Quando a medicação tem diluente próprio, ela deve ser armazenada junto da medicação, para não acontecer da pessoa cometer um erro de diluir com água destilada, por exemplo, sendo que aquela medicação tem um diluente próprio. A segunda gaveta são encontrados materiais de punção, por exemplo, agulhas, os gelcos, as sondas que estão nessa gaveta também, então sonda de aspiração, sonda nasogástrica e nasoentérica, as sondas vesicais, todas ficam nessa segunda gaveta. Material para punção venosa e venóclise, ou seja, garrote, o three-way, que é a torneirinha, e manipulação de medicação, entre outros. Então, tudo vai ficar aí nessa segunda gaveta. Na terceira gaveta, nós vamos encontrar os materiais de intubação, ou seja, os tubos, fio-guia, o ambu, os laringos com as lâminas, tudo vão estar aí nessa terceira gaveta. Alguns hospitais eles optam por ter kits para facilitar o atendimento sem alguma intercorrência. Por exemplo, na primeira gaveta estão todos os medicamentos, inclusive os medicamentos de fazer
a sedação do paciente para a intubação, como o midazolam e o fentanil. Só que algumas unidades hospitalares, elas optam por esses kits já próprios para intubação estarem junto com o material de intubação. Mas aí vai de acordo com a instituição. E na quarta e última gaveta, a gente pode encontrar os soros diversos, 500 ml, 250 ml, 100 ml, por exemplo. Soros glicosados, fisiológicos, todos os tipos de soros que tiver ali necessário para uma urgência, a gente vai ter na última gaveta. Lembrando, primeira gaveta, medicamentos. Segunda gaveta, materiais de punção, sondas e materiais para venóclise e aplicação de soro e acesso contínuo. A terceira gaveta, nós vamos ter os materiais de intubação e, dependendo da instituição, vamos ter os kits já prontos de medicamento. E na última gaveta, nós vamos ter os materiais de reposição volêmica, ou seja, os soros. E essa é a primeira parte. Qualquer dúvida, já sabem, mandem no grupo ou no privado do WhatsApp.